agachado no pé do berimbau. Quando o berimbau abaixar, que o mestre autorizar, você vai sair. Você entendeu, mais ou menos? O que seria? É essa. Pessoal fazendo uma roda, a palma, o momento que é, o toque, qual que está tocando. Então, isso é ao que você aprendeu, que você vai reproduzir agora. Você vai transmitir. Entendeu? Você vai começar a transmitir ou reproduzir. Você está entendendo? É o contexto geral do que você aprendeu. Entendeu? Acho que assim fica mais fácil. Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, pode perguntar. Pode perguntar à vontade, viu? Porque... A dúvida sua, muitas vezes, é a dúvida dos outros, daí não fiquem acanhados em perguntar, não. Que você viu acanhado? Não, ele está participativo. É. Acho que ele fica com vergonha do mestre Foca. Com a gente, ele Coisa está de... mais tranquilo. É. Show! Então, vamos lá. Duração da aula. 50 minutos. Que é o que geralmente todo mundo trabalha, 50 minutos. Nas escolas. Beleza? Aí, pessoal, vou fazer só um parênteses aí em relação à questão de duração da aula, tá? Então, muitas vezes, quando você é contratado, o pessoal fala uma aula de 60 minutos, 1 hora. Não existe isso, tá? Essa aula, pedagogicamente falando, ela vai ter a duração de 50 minutos. E ainda temos uma particularidade, certo? Que são as faixas etárias dos mais novinhos. Vamos botar aí, aula para criança de 2 anos e 3 anos. Essa aula, muitas vezes, já não tem a necessidade, entre aspas, de você fazer uma aula com duração de 50 minutos. Então, essa aula você pode conversar com a coordenação pedagógica e propor uma aula de 40 minutos, tá? Por exemplo, dentro desses 40 minutos, a gente inclui a acolhida, que eu acho que é um processo fundamental para qualquer aula boa, você acolher as crianças primeiro, sentar elas, explicar o que você vai trabalhar durante essa aula, tá? Isso tudo faz parte de plano de aula. Então, eu sentei com as crianças, criançada, hoje é o seguinte, nós vamos trabalhar o jogo da capoeira com um amiguinho ou com a amiguinha. Então, para isso, a gente precisa agachar um de frente para o outro, vamos realizar os movimentos que a gente vem treinando, enfim. E essa acolhida, além desses termos práticos do que você vai apresentar na sua aula, é importante também você fazer o contato social. O que é o contato social? É você chegar, e aí, pessoal, tudo bem? Como é que foi o final de semana de vocês? O que vocês fizeram? Você foi no clube? Você foi no shopping com a mamãe? Você foi no cinema? Enfim, porque essa comunicação, você vai criar laços de carinho e de confiança. E aí acaba que, a partir desse momento, né, com esse bate-papo com a criançada, ela vai passar a confiar em vocês como se de uma perspectiva muito positiva. Por exemplo, eu vou citar aqui o que aconteceu com a gente quinta-feira. Na quinta-feira, eu estava aí, a mestra Sueli, fazendo um trabalho dentro da educação infantil na escola salesiana. E aí nós estávamos com crianças com a faixa etária de 2 anos e meio até 4 anos de idade. Chegou uma aluna nossa, Maitê, pequenininha, coisa mais linda do mundo. Entrou na sala, chegou um pouco atrasada. A primeira coisa que ela falou: ô, Tifoca, ô, tia Sueli, tudo bem? Tomei vacina na coxa. E apontou para a coxinha, que tinha vindo do posto de saúde, lá do hospital, e tinha tomado uma vacina na coxa. Beleza, durante a aula, ela fez a aula normal, tal, tranquilo. Isso foi de manhã, 8 horas da manhã. Aí nós demos as aulas da manhã, fomos almoçar e voltamos para as aulas à tarde. À tarde, ela estava com a professora do regular, né? Já com a professora de aula mesmo, não era do integral, a professora do regular. E nisso vinha a professora com o auxiliar, andando de mão dada com ela, e ela vinha mancando. E aí eu peguei o diálogo entre as duas, né? E falando assim, a Maitê está mancando, o que será que aconteceu, isso e aquilo e tal. Aí eu virei para a professora, falei: professora, de manhã ela relatou para a gente que foi no posto de saúde, foi no hospital e tomou a vacina na coxa. Então, olha o grau de confiança. Para nós, ela relatou isso imediatamente. E isso porque eu vou lá com a Sueli uma vez por semana. A professora está 5 dias. E a professora que está os 5 dias por semana,
não sabia. E a gente que vai lá uma vez por semana, ela já tinha relatado. Então, olha a importância dessa acolhida, que é um momento muito, muito fundamental dentro da aula, tá, gente? Você fazer a acolhida. Não é chegar todo mundo, agora posição, vamos embora. Não. Tem o aspecto social também. Então, isso aí vale demais, tá bom? Só um parêntese aí que eu acho importante. Ô, Giba, se a sua aula são 30 minutos, aí você vai colocar no seu plano de aula 30 minutos, beleza? Porque eu botei aqui só porque era para demonstrar mesmo um exemplo. Mas aí a gente vai se adaptar. É, ele falou que na escola que ele trabalha é 30 minutos. Aí ele... Agora qual? Deve ser dos pequenininhos. Não sei. Pergunta para ele. A faixa etária que você trabalha é educação infantil, Giba? Para ser 30 minutos? Ou é ensino fundamental? É, educação infantil. Sim. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Então, a gente coloca aí duração de aula e vocês vão trabalhar de acordo com a realidade de vocês, tá bom? 2 anos, é novinho. Isso mesmo. Vamos lá para o próximo tópico. Recursos materiais e o meio. Show. Os materiais vão ser o que vocês vão utilizar na aula e o meio é o local onde a aula será feita, ok? Por isso que a gente coloca junto, os recursos materiais e o meio. Hoje eu vou fazer uma aula que eu vou ensinar as crianças a trabalhar o macaquinho. Mas na escola que eu dou aula, o espaço que eu tenho é, por exemplo, um piso de um ginásio. Mas como tem essa especificidade para um macaquinho, é melhor você ensinar onde? Em cima de um tatame, né? De borracha, um EVA, um colchão e tal. Então é importante isso aí também, né? Muitas vezes, de acordo com o que você vai trabalhar durante a aula, né? Você ter o local apropriado, mesmo que seja no ambiente que você já trabalha, mas que ali a escola, o parceiro ofereça as folhas de tatame para trabalhos específicos, tá, galera? Isso a gente tem que batalhar para ter essas condições, né? Uma vez nós chegamos lá no Ceará, na Academia do Cordão de Ouro, os moleques estavam lá com 8 anos de idade treinando salto mortal no cimento. Mas isso não é a lógica, entendeu? Vamos imaginar que, pô, vou ensinar um macaquinho para criança. Ah, não tem tatame lá nesse ambiente, né? Mas eu tenho um gramadão, eu tenho um espaço que é um gramado. Pô, eu vou utilizar esse espaço, entendeu? Então, a gente tem que buscar isso também, que é super importante. Aproveitar e dar boa noite aí para o Azés. Tá aí. Boa noite. Junto. Boa. Então, eu ia dar meu exemplo, mas o mestre Foca já deu o exemplo. Então, vocês já entenderam aí, né, como é que é. Agora, a gente vai para o último tópico, que é a avaliação. Sim, tem avaliação, mas é claro. A conclusão da nossa aula. Todo mundo anotou? Por exemplo, sempre quando eu estou dando aula, os meninos não terminam a aula e eles vão embora. Não, a gente senta do mesmo jeito que a gente inicia com a acolhida, como o mestre Foca falou. No final, a gente conversa sobre a aula, faz o cumprimento que a gente faz toda a aula, para aí sim eles irem embora. Então, para botar na forma teórica, na forma acadêmica que vocês precisam, vocês vão colocar assim, análise crítica. Coloca aí análise crítica. Aí bota uma setinha após a intervenção procedimental, que é a nossa prática, a aula em si. Tá? Só em termos mais técnicos.
que são fundamentais, tá, pessoal? Volto a frisar isso. Quando o pai e a mãe vêm conversar com o professor de capoeira, ela acha que vai encontrar um ignorante que não sabe falar o português direito, que essa atividade veio da rua, que veio dos escravos, que é coisa de maconheiro, que não sei o quê. Bota isso na mente, que é assim que as pessoas, muitas pessoas nos enxergam, tá? É dessa maneira, falando um português claro para vocês, entendeu? Então, se dentro dessa ideia a gente já vir com um vocabulário rico, né, com um português bem falado, bem pronunciado, com termos técnicos, acadêmicos, só ali você já quebra. Não vou falar que você vai acabar com o preconceito, mas você já quebra a pessoa no meio, entendeu? Já quebra aquela pessoa que quer te avaliar, que quer te analisar e quer falar mal de você. Bota isso na cabeça. Capoeira vive de resistência. E nos tempos modernos, preconceito ele só fica por debaixo dos panos, mas existe da mesma maneira, certo? E aí a gente terminou. O nosso plano de aula está feito. Beleza? Vocês têm alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou disponibilizar depois, como a Elaine pediu, o formatozinho já correto para vocês, tá? Mas é muito importante vocês perguntarem agora se tem dúvida ou não, porque a gente é como se fosse um professor igual a qualquer outro professor de sala de aula. A gente tem que ter embasamento, tem que saber escrever os acentos, tudo. A gente precisa disso, é fundamental. Porque o meio que a gente trabalha necessita de profissionais qualificados. Como o mestre Foco falou, a capoeira é resistência. Todo dia a gente luta contra um preconceito. Todos os dias. Então, a gente tem que estar qualificado. Então, se alguém tem alguma dúvida, pergunta agora, pode falar, que a gente é aqui. Se eu não souber, eu pergunto mais foco, se eu não souber, eu pergunto para a Sueli, pergunta para vocês, para os universitários. Estamos aí. Professor Google. Professor Mestre Google, pode perguntar, Pacheco. Áudio aqui. Então, Manduca, olha só, o meu trabalho é um pouco assim, é totalmente não é que puxa para um outro caminho, né? Mas assim, eu tenho projetos futuros, eu até falei com o mestre Foca a respeito, mas hoje o trabalho que eu executo, juntamente com o apoio do mestre e o Grupo Nativa, é um trabalho social mesmo, sabe? Mas eu posso usar todos esses tópicos aqui voltado para o projeto que eu faço na comunidade, né? Com certeza. Lógico. É por isso que eu falei no começo da aula. A gente tem que refletir o quê? O nosso público-alvo. Se o seu público-alvo é essa galera da comunidade, que é mais na pegada social, não importa, você vai trabalhar do mesmo jeito com o seu plano de aula, igualzinho. Isso aí é para você, como profissional, estar cada vez mais qualificado, porque aí quando você chegar numa escola particular, você já vai estar na frente de quem está dando aula e nem sabia desse plano de aula, ou ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com alguém. Então, isso é para você estar luz na frente. É porque eu achei que fosse mais ou menos por um outro caminho, entendeu? Fosse voltado para isso, mais por outro lado. Não, igualzinho. Pacheco, vamos lá, gente. Quando você é um professor, independente de qualquer modalidade, da onde você está, você vai ser um professor. E o professor tem que saber fazer um plano de aula. Ponto. Acabou? Independente de você, qual local que você estiver, apenas você vai modificar como a maneira de como vai ser seu plano de aula, no quê? No aspecto do quê? Do meu espaço, o que eu tenho, os alunos que eu tenho, o ambiente, como a Amanda falou no início, apenas. Eu dou aula do mesmo jeito, tanto faz no plano piloto, na Ceilândia, lá no interior, do não sei da onde, vai ser a mesma coisa. A diferença é o ambiente, o local, só isso que vai mudar. De resto, a nossa aula tem que correr da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo atendimento. Então, se você faz um plano de aula para um aluno que é de uma escola particular, você vai fazer um plano de aula para um aluno que você dá aula aqui no cantinho, independente disso. Então, isso a gente tem que botar na nossa cabeça. E o engraçado é que esses dias eu estava conversando com uma professora
de uma escola, aí a gente estava falando sobre os meninos que têm algum déficit, tudo, não sei o quê, e que às vezes é difícil o pai entender, compreender que precisa, né, de ter esse tratamento, de ter um acompanhamento, entendeu? Que muitos pais ainda não compreendem, não entendem, não querem aceitar. E essa professora, ela tem vários meninos que têm vários tipos de... Gente, deve ter, cada um tem como se fala, tem suas particularidades, entendeu? Então, você tem que saber especificamente, né, de cada quadro de cada um. A Nina, que está aí, sabe falar muito bem também disso, que ela é psicóloga, ela sabe muito bem do que eu estou falando. Então, a mãe já não compreende. Tem mães que não compreendem, tem mães que compreendem. Ok. E aí você vai deparar com isso, se você é uma pessoa que você não sabe, você não entende, você está dentro da sala, você está lidando com aquele aluno e você não sabe o que está acontecendo, você não tem nem o rumo que vai acontecendo, o pai chega lá e te humilha. E essa professora, por incrível que pareça, ela tem vários alunos, a escola botou justamente uma professora adequada para estar ali. Só que a mãe acha que não, entendeu? Então, chegou numa reunião de pais, quis humilhar ela. Até porque, isso aí que a mestra Sueli está colocando, uma partezinha aqui, essa professora é negra, certo? Que só aí ela já vai entrar dentro de um contexto que, infelizmente, acontece constantemente, que é o preconceito devido à cor da sua pele, entendeu? Apesar dela ser uma estudiosa e especialista em crianças com algum tipo de déficit. Mas o fato dela ser negra, automaticamente ela já enfrenta uma barreira social dentro de uma escola particular, principalmente, que vou te contar, não é fácil. Tá? E lógico que a mãe já sabia que ela é especializada, já sabia que a escola já tinha informado a ela, mas mesmo assim ocorre o preconceito. E ela chegou lá e eu conhecia ela, nunca tinha parado para conversar com ela. Eu parei para conversar com ela, aí ela me falou e tudo, e você falando, para você ver que realmente a pessoa entende do assunto, ela sabe do assunto. Então, quer dizer, às vezes ali a mãe pode ter sido preconceito, pode ter sido por não aceitar, entendeu? Que a criança tem algum déficit, que a criança a escola pediu que ela fizesse os testes, tudo, para ver, né, realmente se o menino tem ou não tem, enfim. Aí já acha que é um afronto, mas não é, gente. Faz diferença, tem que se fazer. E não é que o menino é louco, é doido, tem nada a ver com isso, gente. É outra história, entendeu? Então, e essa professora, você conversa com ela, ela entende. Aí ela falou assim, só que simplesmente eu deixei ela falar, até onde ela quis falar, e depois, aí eu falei, aí ela falou assim, e depois, quando ela falou tudo que ela tinha falado, da maneira que ela quis falar, do jeito que ela falava, eu falei assim, tá bom, deixa eu só te começar a relatar. Aí ela começou a botar todo o relato, olha, eu trabalho há mais de 20 anos só nessa área. Já trabalhei, começou a citar o nome num lugar que ela falou, ela já trabalhava 15 anos e não sei o quê. Agora que eu resolvi mudar o meu caminho e vim para a escola que não é específica, entendeu? Não é específica, mas tem alunos que necessitam do meu atendimento, do que eu tenho para propor para ele. E, minha amiga, ela simplesmente destruiu a mulher. Deu um show. Deu um show na mulher, você está entendendo? Então, se a gente não souber do nosso papel, entendeu? Do nossa função, do que a gente está ali, por que a gente está ali, a gente vai ser humilhado. A gente vai ser humilhado. Entendeu? Então, por isso que eu falo que a gente precisa estudar, a gente precisa, se a gente está inserido na escola, a gente precisa saber, a gente precisa estar conectado com a escola, a gente precisa estar inserido, entendeu? Pode falar, pode e aí, ontem aconteceu um caso específico comigo, de uma aluna ter chegado em mim, e aí quando a gente chega, a gente sabe que a capoeira é um laço afetivo. As pessoas vêm, abraçam a gente, dão um salve, boa noite, professor. E aí tem uma aluna nossa lá, que ela é meio que distante, e aquela coisa, não gosta de abraço e tal. Ela chegou em mim e falou assim, professor, eu queria falar com o senhor, eu não gosto de abraço e tal. Aí aquilo me cutucou, porque a capoeira, cara, é um lugar onde você consegue descobrir e enxergar mais fácil uma dificuldade pessoal ou de família ou algo que aconteceu. Na capoeira a gente consegue ter essa observância. E aí, quando ela me falou isso, aquilo já me tocou. O que eu fiz? Tudo bem, fica tranquila, aqui a gente vai te respeitar, vamos treinar capoeira.
E hoje eu fui e liguei para a mãe dela. Falei, olha, a gente faz um projeto social e assim, a sua filha relatou isso, eu gostaria de saber como é que é o andamento. E então você descobre que a pessoa sofreu um abuso, que o filho sofreu um abuso, e isso limitou, né, esse contato que foi o que você falou, Manduca, que é o que eu trabalho, essa questão de contato visual de frente, sabe? Cara, se eu não tivesse essa percepção, de repente, na aula que vem, a mãe dela ia lá, ia encher o saco, ia falar um monte de coisa. Inclusive, eu falei, olha, eu quero que você me conheça, eu quero que você conheça de onde eu sou, o que eu faço, qual é o meu objetivo na capoeira, qual o objetivo ali na comunidade. Então, acho que é isso. É isso mesmo, entendeu? Então tem um propósito, um porquê, né? Tem todo um sentido. Então, esse olhar, gente, a gente tem que ter, essa visão a gente tem que ter, que é o diferencial. A gente só cresce por isso. Você está entendendo? Se eu falar, não, porque eu vou ganhar R$ 1.000, eu vou lá para eu ganhar R$ 1.000. Você não vai crescer nunca, se não objetivo. O meu objetivo nunca foi esse, entendeu? Então, esse objetivo está por fora. Você está entendendo? Você tem que saber, como eu vejo vários professores reclamando do salário de professor. Meu irmão, quando você vai na escola, onde for, já está lá, você vai ganhar tanto. Você está afim? Tá? Não tá? Tchau. Não pega. Você está entendendo? Não faz, entendeu? Porque você fica o dia inteiro reclamando. Você está entendendo? Não é ali o momento, você está no meio da escola trabalhando com as crianças ali, aí emburrado, não sei o quê, não adianta, isso aí não vai adiantar, entendeu? Não estou afim, esse salário para mim não dá, eu vou procurar, ou então vai procurar outra coisa para fazer, entendeu? Eu sempre falo isso, falo, gente, ficar emburrado, de cara feia, não sei o quê, não vai adiantar em nada, você está entendendo? Então, a gente tem que saber aonde a gente está, o porquê que a gente está, entendeu? Nós somos professores, nossa remuneração é pouca, mas a gente vai fazer por onde para a gente conseguir correr, e cada dia mais conseguir melhorar a nossa profissão, porque a gente merece. Eu acho que é legal, por favor, mestra Sueli, até coloca aquela coisa que você... Depois, acanhado, a gente já vai te responder, tá? Só eu queria que a mestra Sueli, ela fez um comentário comigo essa semana, que a gente troca muita ideia, né? E ela me falou sobre a questão daquela aluna que falou do personal trainer, que pagava tanto por aula, mas não pagava pela aula, mas pela... Não, foi a tia Dani que falou. Não foi? O que é? Foi o seguinte, na realidade não foi a mestra Sueli, foi minha irmã, a mestra Daniela. Ela falou o seguinte, que um aluno, né, chegou para contratar um personal trainer. Isso. E aí esse personal trainer chegou e falou o seguinte, ela perguntou assim, qual é o valor que você cobra por hora? E o personal trainer falou para a aluna, falou, eu cobro R$300 por hora. Aí ela falou, ué, mas R$300 por hora? Mas como é que você cobra isso e tal? Aí, 1 hora de treinamento, né? Aí o personal trainer falou para ela o seguinte, eu não cobro R$300 por hora pelo treino, porque se você entrar na internet, o meu treino está lá. Eu cobro R$300 por hora pelo fato da minha presença ministrando a aula para você. Aí realmente é o que vale o meu tempo. Então é uma coisa para a gente refletir, né, que a gente vem conversando sobre isso. Se, por exemplo, oferecem lá para o Oséias tem uma escola que vai te pagar R$15 por hora. Aí o Oséias fala, não, pelo amor de Deus, R$15 por hora eu não vou. Aí ligam para mim, mestre Foca, tem uma escola que oferece R$15 por hora. Aí eu falo, não, por esses R$15 eu também não vou. Aí liga para o Pajé e fala, não, tem uma escola aqui, R$15 por hora. Eu também não vou. Ou a escola aumenta a proposta, ou esquece de ter capoeira ali, entendeu? Só que é o mais difícil. Isso. Enquanto a gente não tiver essa união e ter, assim, como eu até falei, desse projeto ser um pontapé de partida, de criar um network, uma rede de contato entre profissionais de capoeira, que é o seguinte, se a gente... Vamos trabalhar o seguinte, quem está dentro da formação AEIOU vai ser valorizado. Então, para quem tem essa metodologia aliada aos conhecimentos do seu próprio mestre, enfim, né, esse pool de emoções, para a gente trabalhar, a gente vai trabalhar com uma remuneração mínima de R$60 por hora, entendeu? Olha que legal isso. E aí, poxa, a gente começar a ter essa sensibilidade
de que se um não roer a corda, a gente vai chegar a algum lugar. Enquanto um aceitar e ficar roendo a corda, a gente não chega em lugar nenhum. Porque sempre vai ter aquele professor, é o seguinte, para contratar o mestre Foca, eu já falei para vocês, minha hora é 150 pratas. Quer me contratar? É isso. Não quer me contratar? Bacana, vai ter professor que aceita 20. Mas, poxa, é isso que a gente quer? Não. Vamos todo mundo ser professor de R$ 80 por hora, no mínimo? Entendeu? É isso que nós temos que botar na cabeça, galera. Mas para isso Entendeu? a gente se capacitar, a gente Capacitar. sentar ali na frente de quem está ali querendo contratar, você saber expor o que daquele valor que você Estou cobrando esse valor de você. Por quê? Sim, porque o teto das pessoas aqui todos é R$ 45. Aí a gente vai lá e tem todo um contexto que a gente depois passa para vocês e tudo do porquê, do como você conseguir construir isso. Mas, lógico, tem que se estudar, gente. Tem que correr atrás do estudo, de você estar capacitado. Você está entendendo? Aqui, a gente está aqui conversando, são tópicos que vocês vão pegando, para vocês. E daí vocês vão construindo de vocês vão buscando. Manduca falou sobre plano de aula. Saiu daqui, já vai atrás, porque eu sempre faço isso. Eu saio de um lugar, se eu vejo uma palavra, eu vejo uma coisa, eu já vou atrás de pesquisar, porque eu sei que eu vou fazer a diferença. E outra coisa que meu pai sempre falou para mim, que ele brigava sempre com meu irmão, ele falava, minha filha, a gente não estuda só se você é professor, você vai estudar só as coisas de escola. Você vai atrás de estudar sobre política, sobre direito, sobre todos os assuntos. Ele sempre falou isso para mim. E aí, porque seu irmão, ele quer, se ele vai ser direito, ele só vai para direito, e ponto final. Ele sempre falou isso para meu pai, ele estuda todos os assuntos, você sentar com ele. Um dia meu sobrinho sentou com ele falando sobre dinossauro, ele ficou bravo, porque ele só sabia de 2 dinossauros, e meu sobrinho saiu de toda a quantidade de dinossauros. Aí ele saiu da conversa com o meu sobrinho, que na época tinha 6 anos de idade, e foi estudar sobre dinossauro, porque era um assunto que ele não estava bem inserido, mas ele já sabia alguma coisa, mas ficou bravo. Então, quer dizer, se você for ser um profissional, se você vai lidar com os pais, vai ter pais que daqui a pouco você está falando sobre o assunto do trabalho deles, se você não sabe, é porque eu sou advogado, isso aqui, você vai falar, meu Deus, isso aqui que eu vou falar que eu sou advogado? O que eu vou falar com o pai dele? Vou ficar falando só do menino, só dos exercícios? Não. Então, isso também é muito importante, super importante. Você ter um conhecimento geral, né? Porque aí você vai chegar na sua aula, amanhã o menino vai perguntar: ô professor, ô mestre, você viu que a rainha da Inglaterra morreu ontem? Aí você, não sei, não sei o quê, papapá e tal. Então, é importante a gente estar linkado, né, com essa coisa que acontece pelo mundo afora, né? Ter um entendimento de todos os assuntos. É aquilo que eu sinto como exemplo. Eu não posso chegar hoje na minha aula e falar com a criança sobre um desenho do He-Man. Pô, He-Man é da minha época, cara. He-Man não é agora. Falar com uma criança agora. Ah, você já assistiu He-Man? Aí a criança, He-Man, professor? Que He-Man? Nunca ouviu falar. Aí você fala, e Patrulha Canina? Aí, opa! Patrulha Canina, eu sim, já assisti, eu gosto, papapá e tal. Então, a gente tem que viver esse mundo que a criança vive também, entendeu? É muito importante. Isso é até legal ele falar que eu estava dando aula de personal, né? Eu, Manduca, na pandemia, e me veio um menino, só que ele gosta de uns desenhos que eu não conhecia, que eu assisto todos os desenhos justamente por isso. E aí ele veio com um episódio, esse menino falando disso, e eu tentando entrar nesse episódio desse menino. É da Corujita. Ó, da Corujita. E eu tentando entrar nesse negócio, eu suando, e eu mesmo Corujita. Minha amiga, eu cheguei em casa, eu falei com a mãe dele, falei assim, qual que é esse episódio que ele... Aí ela me deu o nome do episódio. Menino, eu cheguei em casa, fui assistir o episódio todinho. Quando eu fui dar aula para ele, eu comecei a conversar com ele. Nossa, ele estava assim, louco, enlouquecido. E eu falando da Corujita, falando dos amigos da Corujita. Um menino gato. Do menino gato, não sei o quê. Comprei carimbo do menino gato para ele, que não sei o quê, que não sei o quê. O menino até hoje está com a gente aí, fazendo aula, a mãe levou para a escola, a mãe falou que o menino mudou, o menino entrou na capoeira, outra pessoa, a menina, ela falou assim, gente, eu não entendo como que, ele não fala com as outras pessoas, com vocês, ele fala, e não sei o que, agora na capoeira aí, ela falou que ele está assim, voando. Ele tá...
Então, Muita tela. às vezes você acha que não vai ter importância, aí doida querendo saber sobre essa corujita, e eu tentando entender a corujita, e eu falo, faz a corujita, ele fazendo. Então, isso é importante. Você acha que não fez a diferença? E fez a diferença, entendeu? Você Faz a diferença. pode já estar falando Cavaleiro do Zodíaco. Para, o Deus do Zodíaco é da década de 70, mesmo. O Osés quer falar também, ó. Mas isso aí que a mestra falou é verdade. A gente, quando a gente está envolvido com a criança, ela tem aquela dificuldade de falar com o pai, porque o pai está trabalhando, chega tarde do serviço, ele quer expressar um pouco do desenho que ele entendeu para o pai ou para a mãe. A mãe não se liga muito. Então, o que ela faz? Ele vai para a capoeira, pô, vou perguntar para a professora, aqui a professora, aí você entra no mundo dele, ele tem um mundo dele ali, que ele quer que a gente entre e participe do mundinho dele, entendeu? Por isso que eu falei aqui para minha esposa, eu gosto muito de desenho, tem vezes que eu estou de folga aqui, eu assisto desenho nessa Netflix aqui, eu sei de tudo que o pessoal me perguntar, e eu vou, o cara tá meninão, não sei o que, eu falei, não, porque eu gosto. A minha época do Mestre Foca tá falando aí, He-Man, Spectro Man, Ninja Jiraiya, isso é do nosso tempo. Então, dessa época aí. Dessa época nossa aí, esses desenhos agora estão um desenho moderno, mas o pessoal, se você falar, não sabe de Pokémon, Yu Yu Hakusho, Naruto, esses desenhos que estão agora na moda, que tem sempre episódio do Dragon Ball GTS, que eu assisti, foi o Dragon Ball no início do SBT, agora está no Z, não sei aonde. Mas isso que a professora falou, a mestra falou, é Então, não tem importante. quantos mil episódios, Naruto, 500, sei lá quantos episódios, não sei o quê. Eles entram nesse detalhe de episódios, aí eles ficam conversando entre si. Por isso que é bom a gente ter sempre que nem ter um geral de tudo, para quando a criança vir conversar, a gente saber responder, tá bom? Não, e hoje mesmo, e esse é... Perfeito, Zé. Nessa semana mesmo, a menina falou assim, tia, você é uma criança, né? Aí eu falei, por que você está falando? Porque você tem crocs, você tem laço no cabelo, você tem um bichinho, você tem... Eu falei assim, gente, eu uso tudo isso, porque eu gosto também, mas também para se identificar com criança, você tá entendendo? Eu tenho as coisas coloridas, que eu vou, tenho minha crocs, etc. E para completar, hoje eu tenho um pijama flanelado de unicórnio para ela. E deu entendeu? Então, eu gosto. E aí, com a criança, as minhas meias são todas de bichinhos. Eu só vou com as minhas meias de bichinho, no Harry Potter. Outro dia, quando elas viram, tem outro dia que elas estavam fazendo uma bagunça. Aí eu levantei meu pé, aí elas começaram a ver o unicórnio na minha meinha. Eles estão fazendo uma bagunça, nem deu para te mostrar meu unicórnio, e aí causou silêncio e a gente começou a aula do unicórnio. Mas, o professor Guindaste aí falou que tem um pijama de unicórnio. Manda uma foto no grupo, por favor, você com esse pijama. Tá? Esse pijama? Então, gente, mas isso é isso mesmo, a gente tem que entrar no mundo deles, a gente tem um mundinho deles lá, que é muito legal, é interessante, e a gente vai desenvolvendo, isso é super interessante. E é onde vai ter os laços, né? Com certeza, voltando ali, que acho que foi o Acanhado que fala, Falou, deixa eu voltar aqui. sobre como que fazer, né, com essa aluna, né, do Pacheco, não é isso? Não. Não. Essa questão do contato serve também para a criança autista, tem que dar uma atenção a mais, trabalhar a criança, a cabeça dela. Então, antes da mestra Sueli responder, hoje a escola ela trabalha com uma política inclusiva. O que é a política inclusiva? Que uma criança autista pode perfeitamente ser inserida em uma turma regular, entendeu? Quando o autismo pode ser, a Nina pode falar também muito bem sobre isso, a questão de um autismo mais severo, muitas vezes essa criança necessita, durante um período, de ter um acompanhamento de uma pessoa, especialmente até porque ela não consegue ficar o turno inteiro dentro de sala de aula, né? Em determinados momentos, ela vai ter que passear pela escola, ela vai ter que dar um rolê no jardim, enfim. Então, é importante essa observação, né, em relação à criança autista, e dentro do meu entendimento, todas as crianças autistas que a gente pegou até hoje, e temos várias, inclusive, né, trabalhando com várias de maneira inclusiva numa turma
regular, né? Não vejo tanta diferença, não, tá? Pelo contrário, o carinho, a acolhida Eles são são Eles são muito sim. muito inteligentes, sabe? Inclusive, um dos E, nossos mestre, temas... Pode falar, Elaine, fica à vontade. o meu filho mais velho, né? Que é o Arthur, acho que vocês veem mais a Isa, né? Mas o Arthur, ele é autista e ele é o antigo Asperger, né? Que agora ele está no nível 1 de comprometimento, né? Que é mais leve. E o Arthur é assim, ele faz a aula quando ele está afim. Eu não forço, o mestre até brinca que ele fala assim, quando vai para algum lugar, procura o Arthur, vai ver onde é que ele está dormindo, porque ele se enfia em algum lugar, ele dorme, aí é no tempo dele, ele faz um pouquinho, daqui a pouco ele some. E eu estava falando com o amor, que eu falei assim, amor, até hoje eu tento aprender o atabaque, né? O Arthur pegou o atabaque e tocou o atabaque. Mas eles E aí ele gostam de música. A música prende É ele. Aprende. incrível. Então, você estudou hoje. É o que eu... Você estudou hoje do lado esquerdo. O lado esquerdo, a gente estuda hemisférios... A Nina com certeza estudou os hemisférios cerebrais, né? Do lado direito e o lado esquerdo, o criativo e o racional, né? Então, é justamente isso que fala. E é muito legal, gente. Não. Estudar o cérebro é sensacional. Nós temos um aluno do toque, o Guigui, ele é novinho, pequenininho, tem 2 anos de idade. E é uma educação infantil que a gente pega, é surreal. Os moleques são comportados, chega, vai bundinha na parede, pá. São muitas crianças, São muitas crianças e a turma rola de uma maneira incrível. E esse menino, toda vez que eu pego o pandeiro, começo a tocar, parece o flautista de Hamelin. Eu não sei se quem é antigo aqui conhece a história do flautista de Hamelin, que ele vinha tocando a flauta e os ratinhos vai tudo andando atrás dele, sabe? Então é impressionante. Começa a bater o pandeiro, eu começo a cantar caranguejinho, caranguejão, você tem que andar maneiro sem pôr bumbum no chão. E aí ele vem fazendo caranguejo, vai para cá, vai para lá. Enfim, a questão musical é um poder que a capoeira te dá que as outras atividades não têm, cara. Como é legal isso de você poder trabalhar esse aspecto musical. Inclusive, a gente trabalha também inserindo outros tipos de música, né? Dentro do processo de aquecimento, sabe? A música é sensacional. Quem não se emociona escutando uma música maneira? A música, ela toca diretamente na sua questão afetiva. Então, assim, você toca uma música hoje que você lembra da sua juventude, da sua adolescência. Automaticamente te remete a um tempo que traz emoção, traz um conforto, traz uma coisa muito positiva para a sua vida, entendeu? Eu tenho a música do Bob Marley, Redemption Songs, né, que é uma música que eu amo escutar e tal. Essa música ela me conecta com um amigo meu que faleceu de acidente de carro quando ele tinha 18 anos de idade. Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro do Cecil, que é esse meu amigo que morreu com 18 anos de idade, voltando de Floripa para Brasília, foi passar um verão em Floripa, quando voltou, capotou o carro e faleceu com 18 anos. E era uma música que a gente curtia, a galera junta e tal. Então, toda vez que eu coloco essa música, eu lembro dele, entendeu? Então, a questão musical é um poder muito grande que a gente traz nas mãos. Muito grande. Muito grande. Né? Galera, então é o seguinte, para a gente finalizar nossa noite de hoje, vamos fazer uma ordem de apresentação de atividades para o próximo encontro? Bora? Ó, como o Giba está falando aqui, como faço com a galera, que a galerinha já entra na pilha total. Como acalmar? Aí tem várias técnicas, né, Nina? Para acalmar aí, para acalmar a galera, que eles chegam, aí a criançada chega a 1000 por hora, cara. Por isso que a acolhida A acolhida é importantíssima. entendeu? A acolhida é fundamental nesse momento. Vamos sentar, vamos respirar, vamos trocar ideia, falar sobre assuntos que interessam a eles, sabe? Gente, uma coisa importante que a gente esqueceu de falar é que toda vez que você finaliza a sua aula, você não volta calma, né? Você finaliza a aula, você já falar para o aluno o que vai ter na próxima aula.
Para já deixar eles. Ele já fica naquilo, na cabecinha, na expectativa, e vai chegar aquela aula e vai ter isso. Então, isso é muito importante para a criança, entendeu? Você terminar, gente, na próxima aula vai ser assim, na próxima aula não vai ser assim, não sei o quê. Próxima aula vai ter balão, próxima aula... Enfim, que você tiver no seu planejamento, isso é muito importante. E eles levam, hein? Isso aí, eles levam. Tio, presta atenção. E assim, o que faz a gente voltar é justamente a sensação dos últimos momentos, tá? Então, por exemplo, o moleque está tocando terror na sua aula, falando um português claro. Aí a gente lá tem o banquinho do pensamento. Fala, pô, moleque, tá pisando muito na bola, vai ali para o banquinho do pensamento refletir o que você está fazendo. Ele não pode, em hipótese alguma, terminar a aula no banquinho do pensamento. Você vai fazer com que ele reflita ali durante o período e depois você traz ele novamente para a aula, ele entendendo que as atitudes dele não foram legais durante aquele período da aula, mas antes de terminar a aula, você faz com que ele se sinta integrado novamente, para que a última informação que ele leve para casa seja essa, e não aquela informação só da repreensão que você deu lá atrás, que muitas vezes é necessária, entendeu? Porque quantas vezes vocês já ouviram assim, essa aula de capoeira está chata demais, não vou vir mais não para essa aula de capoeira, está muito chata, o professor é chato, isso e aquilo, a gente escuta isso durante a aula, mesmo a criança te amando, ela é sincera, se a aula não está legal, ela vai falar, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, né? Você chamar a atenção, mas depois você fazer com que essa criança leve como última informação para casa uma mensagem positiva, entendeu? Porque é o que vai fazer com que ela volte no dia seguinte, né? Quantas vezes você já foi fazer musculação, com um tempão sem fazer musculação, chega na academia, aí desperta o ácido lático, aí você fica com as engrenagens tudo travada, aí você fala, amanhã não vou não, estou todo travado, todo dolorido, isso e aquilo. Então, isso aí também é papel do professor, né? É papel do professor, você conduzir a aula de maneira seguinte, meu aluno vai fazer... Por isso que esse negócio de Smart Fit, que é franquia, você chega lá, malha sozinho, treina sozinho, não tem um acompanhamento de ninguém, muitas vezes, se você pegar quantas matrículas você tem e quanto de evasão você tem, se você for fazer essa pesquisa aí em termos de proporção, eu acho que vai ser uma balança balde furado, sabe? Entra e sai ao mesmo tempo, entendeu? Então, é importante trabalhar essa informação também na cabeça. O Canhado falou, eu na academia, é desse modelo, Canhado. Você chegou, treinou, ninguém te orientou. Hoje em dia não tem mais nada, né, velho? Antigamente você chegava na academia, o professor te acompanhava. Hoje em dia os caras botam 500 alunos com um professor e um estagiário. O professor passa aquela receita de bolo para você, receita de bolo é aquela série 3 de 12, 3 de 15, você vai ali na máquina, isso e aquilo. Não respeita a sua individualidade, se você teve algum tipo de lesão ao longo da sua trajetória, enfim, não é esse professor que nós queremos ser, entendeu? Por isso que o tema, inclusive, era plano de aula, tem A, tem B, tem C. O A não deu certo, vamos para o B, o B não deu certo, vamos para o C, e aí se bobear tem D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, entendeu? Bacana? Então, a Manduca vai anotar aí. Vamos lá. Quem quer ser o primeiro? Primeiro aí, se manifeste, galera. Pajé. Pajé é o primeiro. Apresentação. É você, Pajé, não olha para a Andorinha, não. Não olha para a Andorinha, não. A Andorinha já te deu um carinho aí no começo. Você até cortou o cabelo por causa disso. Tá? A gente sabe. É branca? Branca, próxima. Branca, segundo. Branca, segundo. Elaine, terceiro, que ela está olhando com a cara assim, eu, terceiro. Guindaste também, que tinha que botar agora. Guindaste. Quarto. O que mais? Pacheco em quinto. Chico. É o Giba o sexto. Vai anotando a ordem aí, galera. Andorinha, sétimo.
Cadê o acanhado? Acanhado, oitavo. O bem é a panda. Panda, Já botou? em nono. Zongo é o 10º. Oséias correu aí para fazer um supino ali, mas ele é o primeiro. Vou chegar nessa saca de caça aí ainda. Rafa Gomes, 12º. E vamos botar a Nina aí em 13º, propor uma atividade, Nina, pode ser? Nina. Nina fechando. Tá, então aí na próxima aula vão ser até quantas pessoas? Na realidade, a gente vai tentar apresentar na próxima aula todo mundo, tá? Fazer uma breve apresentação do seu plano de aula, contexto, dentro do esquema que a Manduca vai colocar no grupo, certo? E uma atividade que você apresente de maneira, como que eu vou pedir para vocês? De maneira prática, né? Na prática, realmente, tá bom? Fazer a apresentação, vamos botar aí 5 minutos para cada um. Você explique e demonstre a atividade. Se passar um pouquinho, não tem problema, mas vamos colocar 5 minutos. Bacana? Perfeito, foi. Foi todo mundo, então? Aham. Foi. Ah, o Gilmo falou que tem dificuldade com o vídeo por causa da... Ah, é verdade. Você sair a sua atividade por escrito, eu vou falando, e a gente executa aqui, e a gente vai poder imaginar o que você está propondo. É bom. Entendeu? Tem problema não. Aqui a gente se encaixa aí e se adapta a qualquer realidade. Pessoal, mais algum questionamento, mais alguma pergunta, mais alguma colocação? E alguma coisa que vocês queiram que a gente aborde, que não, às vezes não esteja nesse contexto? Dentro desses temas aí, porque é o seguinte, ó, dentro desses temas eu já vou fazer só um breve spoiler aqui para vocês, tá? A gente ainda vai entrar, nós vamos ter, rapidinho, nos próximos encontros, o nosso próximo encontro vai falar sobre plano de aula, né? Que vai ser essa demonstração. Depois eu vou fazer uma abordagem falando sobre empreendedorismo, tá bom? Como você empreender na capoeira, de que maneira a gente pode empreender, quais são as possibilidades, beleza? Eu acho que deixa eu só buscar aqui os nossos próximos encontros, rapidamente. Vamos lá. Espera aí. Hoje nós tivemos aí na próxima aula a apresentação. O próximo encontro vai falar sobre empreendedorismo, certo? E no dia 30, a gente vai falar sobre a importância das mídias sociais na vida do educador moderno. O que quer dizer isso, né? Muitas vezes você posta um vídeo de 1 hora no seu Instagram, um exemplo, certo? Sendo que, em uma pesquisa, o pessoal que trabalha com essas questões dentro do Instagram, ela observa que 90% das pessoas que vão assistir seu vídeo, elas assistem no máximo 17 segundos. Então, o que a gente deve fazer? Trabalhar um conteúdo mais enxuto, né, de uma maneira que toda a mensagem que você quer transmitir, você consiga passar isso dentro desses 17 segundos. Então, são algumas coisas que o pessoal que trabalha conosco, assessorando, vão colocando e a gente vai desenvolvendo em cima disso, tá bom? A gente vai ter também, para o próximo mês de outubro, o nosso encontro presencial vai ser no projeto do professor Pacheco, lá no Lago Oeste, tá? Já vai ficar agendado aí, nós vamos estar passando para vocês. Nós vamos trabalhar também sobre a questão dos primeiros socorros, que agora é lei federal, que a partir do ano que vem, se eu não me engano, vai ter que estar todo mundo certificado com primeiros socorros para atuação, principalmente na educação infantil, tá bom? A gente vai fazer essa abordagem também, tá? Vamos trazer uma palestra, provavelmente vou dialogar isso com a Nina também,
sobre a questão dos déficits, TDAH, enfim, fazer um trabalho amplo sobre todas essas coisas da modernidade, né, Nina? Que eu acho que vai ser muito legal para o mês que vem. E qualquer sugestão de tema, certo? A gente também vai acatar e vamos trabalhar em cima. Então, se alguém tiver alguma sugestão, pode nos passar, que a gente vai trabalhar em cima. Tem outros temas também, é que agora que eu não estou com o meu plano de trabalho, mas vai ser muito importante. E eu acho que essa questão do TDAH, de tudo isso que a gente vai participando, né? Vai vendo, na realidade, no contexto moderno, que antigamente não se ouvia falar nisso, né? Não se ouvia falar nisso. Quando você estudou, quando a gente era lá do ensino fundamental, pô, não se ouvia falar nisso, entendeu? E ó, o pessoal está pedindo para a Nina ensinar a dançar também. Aí, Nina, eu até falei na sua dinâmica no museu, que, inclusive, pessoal, parabenizar pelo encontro no Museu Nacional, foi assim, surreal a energia. Foi uma coisa assim fantástica demais, entendeu? E a dinâmica da Nina de aquecimento deu para perceber o tanto que os capoeiristas estavam duros. Eu falei, rapaz, a gente precisa treinar mais, a galera estava duro, 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 viu? E o Zorro está aqui também falando que pode contribuir em relação à educação especial, tá bom? Então, a gente vai ter... Inclusive, também eu entrei em contato com o meu professor de marketing, o Leonardo, que é do Karatê, faixa preta, e é professor do IESB, onde eu tive a oportunidade de atuar como professor especialista na matéria metodologia da luta, né? Tive a oportunidade de trabalhar no IESB com as turmas de educação física com essa matéria, metodologia da luta. Então, quero trazer o professor Leonardo também para falar sobre marketing, vai ser muito legal. Que a gente, se não trabalhar a imagem, eu até brinco, né? A sua imagem é tudo, entendeu? Então, pô, o capoeirista tem que ser vaidoso no sentido do quê? De você estar com o seu uniforme limpo, de você, se você usa a barba, sua barba está bem feita, né? Seu cabelo, se você usa um cabelo grande, que ele esteja ali bonito, penteado, né? Enfim, pô, é tudo. Um episódio rapidinho. Deixei cabelo crescer uma época, na época que eu ainda tinha cabelo, viu, galera? Deixei o cabelo crescer uma época, e aí isso ele veio e falou: não, Foca, vou fazer umas trancinhas, né? Lembra? Aí ele fez umas trancinhas, sabe? No meu cabelo. Primeiro dia eu cheguei para trabalhar com as trancinhas no cabelo, a irmã olhou para mim, a freira, ela falou: Foca, que cabelo é esse que você me arrumou? Entendeu? E o meu cabelo estava bonito e arrumado, só que eram outras épocas. Hoje eu acho que a aceitação seria maior, entendeu? Porque a diversidade, ela está... Assim, hoje eu chego com as minhas tatuagens, né? Tatuagem nos braços, tudo. Pô, ninguém nota para minha tatuagem. O que importa é o ser humano, entendeu? Então, antigamente não era assim, né? Quando eu fiz minha primeira tatuagem, eu tinha 13 anos. Isso foi em 1975, 85, 88. 1988, com 13 anos, eu fiz a minha primeira tatuagem. Eu acho que dentro da sociedade eu era uma das poucas crianças de 13 anos com uma tatuagem no braço, que é essa aqui que eu tenho aqui, ó, até hoje. Né? Nunca retoquei nem nada. E foi num lugarzinho escondido para o meu pai demorar a ver, mas quando meu pai viu, Ave Maria, entendeu? E aí o Giba está sugerindo também em relação a berçário, vamos trabalhar isso, tá? Mestra Sueli é especialista total nesse assunto, em relação a berçário, né? Trabalhar com a criançada de 1 ano e 8 meses, 2 anos, que muitas crianças deixam de usar fralda na capoeira, tá? Chegam para a gente de fralda e depois deixam de usar fralda na capoeira. Então, viu que só nesse bate-papo rápido já surgiram aí diversos assuntos e temas a serem abordados. A gente já vai... Pode falar, Gil. Vou te falar assim, porque no aniversário eu repito muita música, né? Eu queria repetir, assim, não queria repetir toda a música, né? Das aulas que eu dou lá para eles. Esse é o AEU, não sei o que e tal. Eu queria abordar mais assim, ó, a questão da musicalidade, entendeu? Legal. Inclusive, Giba, um dos temas que eu esqueci de citar aqui vai ser justamente a questão da musicalidade, tá? Porque eu confesso para você que teve um ano que eu não aguentava mais escutar pô, não. Exatamente. É o que eu tô. Pelo amor de Jesus, canta outra música. É o que eu tô.
Escuto canto Ah, aquela musiquinha da aranha, tudo. Queria abordar mais outras coisas, entendeu? E é, eu fico perdido nessa parte. e na real a gente vai apresentar, eu não quis nem dar spoiler, mas nós vamos Aham, apresentar uma série de composições que nós fizemos, muitas vezes baseadas em músicas infantis, fazendo as alterações para o contexto da aula de capoeira, que no aspecto musical, para o mês de outubro, a gente vai trabalhar isso com vocês, tá bom? legal, legal. Inclusive, uma das pedidas para esse encontro é a criação de canções por esse grupo que está fazendo a formação, tá bom? Legal. E lá Tá. no começo eu coloquei aquela música que eu fiz, né? Que é sucesso hoje em dia, que é Eu andei foi de cavalo, Eu já eu tô, voei com tô usando, periquito. tô usando essa música, tô usando essa música. Essa música aí, cara, é sensacional. E a Nina está colocando aqui também, que outra abordagem, né? Trabalhou com berçário e bebês, a musicalidade, a contação de história, ritmo e segmentos corporais. É hit, é isso que ela falou, né? E aí uma coisa legal, que num outro projeto que a gente colocou na Secretaria de Cultura, há um tempo atrás, que foi o projeto Urucungo, né? Que, para quem não conhece, Urucungo quer dizer birimbau, é um dos nomes que a gente utiliza para falar sobre birimbau. Nesse projeto, a gente propôs para a Nina uma contação de histórias com a temática afro-brasileira, né? Que Ah, foi inovador também. Deixar de contar somente a história da Rapunzel, da Branca de Neve, Chapeuzinho sim, Vermelho, sim, os Três sim. Porquinhos, e vir para uma temática com a pegada afro-brasileira, que foi Ah, sim. inovadora, e depois com a apresentação de um ato teatral e musical com esse conteúdo. Cara, foi Foi no simplesmente grupo, pô, foi no grupo. sensacional, viu? Foi no grupo, Esse, pô. esse material vai ser todo disponibilizado para vocês, galera. Que é o que a gente Massa falou demais. aqui. Essa formação não é uma formação de coração fechado, é uma formação de Sim, coração aberto, meu com irmão. certeza, De pode crer. passar tudo que a gente veio trabalhando ao longo dos anos, poder estar passando. E você vê, cada encontro desse, pô, tudo que vocês falam aqui, a gente fica Massa maravilhado, né? Como demais. é bom isso. Muito obrigado, mestre. Uma Tá boa noite bom? para vocês. Ó, Tamo junto, galera. coração, velho. Boa noite a todos, viu? Beijo no coração e a gente se encontra aí na próxima semana. Qualquer dúvida, vai jogando no grupo que a gente vai trocando ideia também. Beleza? Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite. Tá bom.